Anunciação. Fulton Sheen. Você realmente sabe quem é? Qual é o propósito de sua vida? Ou para onde vai? Essas são perguntas importantes e que precisam ser feitas. Mas só podem ser respondidas se você for absolutamente sincero consigo mesmo. Antes de mais nada, é preciso estabelecer a verdade como critério último, deixando de lado o que você quer ou deseja fazer, para priorizar o que você tem de fazer, o que você nasceu para fazer. Essas respostas são únicas para cada ser humano, pois estamos tratando aqui daquilo que em toda a história humana não pode ser feito por nenhuma outra pessoa além de você. Ou seja, estamos discutindo sobre aquilo que Deus lhe destinou a fazer. Acreditamos que a liberdade significa fazer tudo aquilo que mais desejamos. No entanto, esse conceito não poderia estar mais errado e equivocado. Na verdade, seguir os nossos desejos, atrações e repulsões não é de forma alguma liberdade, e sim uma espécie das mais vulgares de escravidão. Ser puxado e influenciado pelos vários desejos e impulsos da mente é, na verdade, o imediato contrário da liberdade. A liberdade não é conquistada através da capacidade de realizar ações externas, mas é fruto da concretização de um estado interior de ser. Uma vez alcançada, nenhuma situação no mundo poderá subjugar ou limitar sua liberdade. Circunstâncias como a pobreza, tristeza, ansiedade, opressão e medo perderão todo o seu poder e se tornarão coisas efêmeras e sem importância. Essa paz de espírito está muito além de obter e manter prazeres momentâneos. Na verdade, qualquer tipo de felicidade que vem através dos sentidos é, em última análise, insatisfatória. A paz interior, sim, é a nossa verdadeira liberdade. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E tendo encontrado o anjo onde estava Maria, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E quando ela ouviu isso, ficou perturbada com suas palavras e pensava que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. E Maria disse ao anjo: Como se fará isso, se não conheço o homem? E respondendo, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parenta, também concebeu um filho em sua velhice. Este é o 6º mês para ela, que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. E disse Maria: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou dela. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Precisamos lembrar que quando Deus criou a alma de Maria, Ele a eximiu da lei universal do pecado original, no mesmo instante
em que a Virgem foi concebida. Maria recebeu a herança perdida por Adão. Desde o início de seu ser, ela esteve unida a Deus. Aquela cujo filho esmagaria a cabeça de Satanás não se encontrou sob o domínio deste nem por um instante. A saudação do anjo, com seus elogios, provavelmente causou estranheza, pois contrastava com sua percepção de si mesma como humilde serva do Senhor. Sua reação não foi temor pelo que se aproximava ou pelo que Deus poderia pedir. Foi, como São Bernardo define, rubor. O rubor de uma menina inocente, pura, simples e delicada, humilde ao ponto de se ignorar, que de repente se vê enaltecida. A pomposa mensagem do anjo foi bem direta. Era simultaneamente uma revelação dos planos de Deus e um convite à Virgem para ocupar seu lugar na ordem do universo. As palavras utilizadas, achar-te graça, conceberás, darás à luz, chamar-lhe-ás, expressam uma ordem que não admite outra resposta senão obediência. Mas essa ordem é dada com tal delicadeza que quase não parece uma ordem. É respeitosa e envolvente, quase um pedido. Por um lado, é a ordem do Senhor à sua serva, do Criador à criatura, do Todo-Poderoso àquela moça, que, como todos nós, nada é por si mesma. Por outro lado, é uma insinuação do Pai, cheia de ternura e amor, a sua filha mais obediente e dedicada. O nome que havia sido ordenado para aquela criança era Jesus, que em hebraico significa o Deus que salva. Ou seja, a missão daquela criança era promover a salvação da humanidade, e essa salvação viria por parte de Jesus, o Verbo eterno, que veio para santificar a natureza humana, concebido sem pecado e gestado por 9 meses. Assim como todos os israelitas, a Virgem Maria era profundamente versada nas Escrituras. Desde a infância, foi instruída na Sagrada Revelação, familiarizando-se com todas as profecias e locuções que tratavam do Messias. Portanto, Maria entendeu que o anjo Gabriel anunciou que ela seria a mãe do futuro Messias. Toda a sua vida anterior e futura foi subitamente banhada por uma torrente de luz. A saudação angelical, antes misteriosa, agora se tornava clara. Maria compreendia porque era cheia de graça, a mais agraciada entre todas as mulheres. As pequenas ações que compunham a trama de sua existência e sua própria vida em sua totalidade ganharam um significado inusitado. Ao ouvir a mensagem do anjo, tudo encontrou uma explicação absoluta, transcendendo o plano metafísico para alcançar o sobrenatural. Maria apresenta uma única objeção, na forma de uma pergunta direta. Como será assim, pois não conheço varão? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso, o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Assim como a presença de Deus outrora cobriu o tabernáculo no deserto com uma nuvem, agora cobre Maria com sua sombra, fazendo dela um tabernáculo vivo, e seu filho não terá outro pai além de Deus. O questionamento de Maria fazia sentido, pois, na tradição judaica daquele tempo, o casamento era precedido por um noivado e posteriormente pelas núpcias. O noivado não era meramente simbólico, como hoje em dia, mas um acordo legal que já estabelecia a mulher como esposa, conferindo-lhe direitos como o de viuvez, mas também sujeitando-a ao divórcio e às penalidades por infidelidade de acordo com a lei de Deuteronômio.
Durante o noivado, os noivos permaneciam em suas famílias por um período que geralmente durava até 1 ano para as virgens e 1 mês para as viúvas. Embora não fosse esperado que tivessem relações conjugais nesse tempo, isso frequentemente acontecia. A tradição rabínica aponta que tais práticas eram comuns na Judéia, mas não na Galiléia, onde a população era mais tradicionalista. As núpcias marcavam a conclusão desse período, com a entrada formal da noiva na casa do noivo, iniciando a convivência pública como casal. Geralmente, o noivado de uma jovem virgem ocorria entre os 12 e 13 anos, e as núpcias se davam 1 ano depois, quando a moça tinha entre 13 e 14. É provável que Maria estivesse nessa idade quando o anjo lhe apareceu. Os homens, por outro lado, ficavam noivos entre os 18 e 24 anos, que deve ter sido a idade de José na época de seu noivado com Maria. Durante a aparição, foi como se, de repente, a Virgem Maria se encontrasse no centro do universo, transcendendo o tempo e o espaço. Agora, ela descobria que era uma peça fundamental. Ela era a Virgem que conceberia o filho há muito profetizado. E esse filho seria Deus. O sigilo é quebrado. Deus a faz participar de seu segredo, revelando-lhe o seu mais caro desígnio. Consciente de sua miséria e pequenez, Maria responde como escrava e não como cooperadora ou tarefeira, e finalmente responde o anjo dizendo: Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesse momento, Jesus, o Verbo divino, foi concebido, como nos diz o evangelista. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A anunciação foi, na verdade, Deus buscando o consentimento voluntário de uma criatura para participar da encarnação na humanidade. Assim como Eva, no primeiro jardim, trouxe a ruína, no jardim de seu ventre, Maria traria a salvação. Assim como um homem e uma mulher trouxeram pecado e tristeza ao mundo, agora por meio de Maria e de Jesus, a bênção e a alegria seriam restauradas para todos. Seu caminho se torna imensamente transparente, traçado pela Anunciação. Livremente, sem seu consentimento, Deus definiu seu papel na criação. O momento em que Nossa Senhora o descobre é de uma iluminação que atinge toda a sua vida, amadurecendo-a e aprofundando-a. Ela passa a andar pela vida atenta apenas às suas próprias ocupações, sem que as ondas do mundo, quaisquer que sejam as circunstâncias, alterem sua essência radical. Pois o que cada pessoa é procede do desígnio de Deus a seu respeito. Contudo, infelizmente, nem todos conseguem reconhecer seu papel. Para aqueles sem visão sobrenatural, as palavras não têm outro significado além do som aparente, sem qualquer mensagem ou conteúdo. Essa falta de sensibilidade, essa grosseria interior, é o maior obstáculo que encontramos, e eliminá-la é uma das tarefas mais urgentes. A carência de visão sobrenatural leva a uma vida à margem de Deus, com o espírito absorvido em coisas passageiras, sem percepção das realidades sobrenaturais, leva muitos cristãos a destruir sua vida presente e comprometer a futura. Um bom exemplo disso é o caso do endemoniado de Gerasa, que após ser libertado por Jesus de uma legião de demônios, anseia por acompanhar seu libertador. Mas Jesus o envia de volta para casa com uma missão específica. Volta para tua casa e conta quanto Deus te fez. E foi publicando por toda a cidade quanto Jesus lhe tinha feito. Lucas, capítulo 8, versículos 38 e 39. Embora a reação do endemoniado seja compreensível, ele colocou sua vontade acima de Deus. O caminho apontado por Jesus era outro,
retornar ao seu lar e compartilhar as maravilhas que Deus operou em sua vida. Essa missão o teria conectado ao seu propósito maior, que se revela no plano divino. No entanto, o endemoniado assim não fez. A santificação do homem é impossível sem uma plena adaptação ao plano divino. A essência da santidade reside no conhecimento desse plano e na submissão a ele. As graças, qualidades e circunstâncias que Deus nos concede são instrumentos para alcançarmos nosso destino individual. A maioria dos cristãos conhece o fim genérico da criação, mas ignora sua concretização em suas próprias vidas, o que se traduz em superficialidade e na falta de horizonte, e, naturalmente, no mais completo desconhecimento do seu propósito individual. Costumamos acreditar que a existência tem um propósito além da mera aparência externa. Vivemos na esperança de um futuro além desta vida. O ser humano, ávido por sentido, anseia por uma vida significativa, mas muitas vezes duvida que tal significado existe. Sejamos honestos acerca de nossas vidas. Avalie sua postura diante da realidade. Como está a sua vida? Quais são suas prioridades? Estas são perguntas que valem a pena ser respondidas. O desejo de mudança é essencial, mas insuficiente. É preciso encontrar um modo de colocá-lo em prática, pois o desejo por si só não basta. Chegou a hora de se familiarizar com a verdade. A descoberta que a paz, a felicidade e o amor estão sempre presentes dentro de nosso próprio ser é completamente disponível a cada momento de experiência, sob todas as condições. É a descoberta mais importante que qualquer um pode fazer. O esquecimento de nossa verdadeira natureza é a fonte de todo o sofrimento psicológico e, inversamente, a lembrança de nós mesmos é a fonte de paz e felicidade pela qual todas as pessoas anseiam. O que é o amor de Deus, senão um estado de consciência livre dos ruídos do mundo? Esse não é um objetivo distante a ser alcançado, em 20 anos ou em uma próxima encarnação. Se esse estado de consciência não estivesse surgindo em você, você não estaria aqui. Na solene festa da Anunciação, celebramos o mistério sublime da encarnação do Verbo Divino. Neste dia santo, o abismo infinito que separava o Criador da criatura foi transposto por um ato de amor incomensurável. O Todo-Poderoso, em sua infinita misericórdia, condescendeu em unir a sua natureza divina a uma autêntica natureza humana, assumindo corpo e alma semelhantes aos nossos. A Anunciação não apenas revelou o futuro de Maria como Mãe de Deus, mas também o nosso destino. Fomos elevados a um novo patamar de compreensão. Assim como a Virgem, devemos nos submeter a Deus e deixar que nosso Senhor Jesus Cristo seja gerado em nossos corações. Assim como Maria, agora reconhecemos nossas vidas como parte de um plano divino muito mais grandioso do que jamais poderíamos ter imaginado. Com essa revelação, podemos experimentar, assim como a Virgem Maria, uma profunda transformação interior. Nossa fé se fortalece, nossa esperança se tornará radiante e nosso amor a Deus se intensificará. Assim como ela, devemos nos tornar um instrumento dócil nas mãos de Deus, prontos para cooperar com sua vontade salvífica. A vocação não é algo que escolhemos, mas sim um chamado que nos é dado por Deus. É o desígnio divino que nos revela nosso lugar na criação e o sentido de nossa existência. Como uma luz que ilumina a escuridão, a vocação nos guia em direção ao cumprimento do plano de Deus para as nossas vidas. Existe na natureza humana uma espécie de resistência a toda ideia de totalidade, a toda partida sem regresso. A prudência da carne, de que nos fala São Paulo,
em contraposição à prudência do espírito. Está profundamente arraigada no nosso ser e torna-se presente quando surgem desafios que exigem atitudes irrevogáveis. O que nos conduz à seguinte questão: como acolher a vontade de Deus com fé e obediência, mesmo quando ela desafia a nossa compreensão? E a resposta é simples: com a oração. A oração nos ajuda a nos familiarizarmos com uma forma clara e precisa de ver as coisas. O objetivo da oração é nos aproximar de Deus, e essa proximidade é transformadora, e cada um de nós pode realizar essa transformação. A prática da oração é crucial para desenvolvermos atenção, equilíbrio emocional, paz interior e sabedoria. A oração não é um meio de escapar da realidade. Pelo contrário, é lidar com a realidade tal como ela é, ou seja, incorporando Deus em nossa percepção, para, através do entendimento, nos submetermos à sua vontade, desmascarando assim as causas profundas do nosso sofrimento, que são os medos, os constrangimentos, as ansiedades e aflições que tanto nos perturbam. Pela oração, toma-se as rédeas da vida para conduzi-la para seu destino escolhido, ao invés de seguir a deriva.